Fala galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje iremos realizar uma breve explicação sobre o real motivo que você deve investir no exterior o mais breve possível, seja para ter um aumento de capital ao longo do tempo, seja para se proteger da volatilidade e risco geográfico do nosso país. Na imagem que aparece na tela podemos ver o gráfico do ETF IVV, que replica boa parte do mercado americano listado na Bolsa de Valores. Ou seja, é possível verificar que em 20 anos o investidor teria multiplicado por praticamente 4 vezes seu capital, com menor volatilidade e em moeda forte, que tende a se valorizar muito mais que em moedas de países emergentes, como o real. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI. Pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like aí para ajudar a disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Valeu? Continuando o que foi mencionado no início do vídeo, os investidores pessoa física deveriam começar a cogitar a possibilidade de investir seus recursos financeiros com maior destinação ao exterior. No Brasil, nós estamos expostos a diversos riscos, como por exemplo, risco geográfico, risco político, risco cambial, risco de volatilidade e menor crescimento das empresas. Empresas de qualidade, que também podem ser encontradas aqui, crescem ao longo do tempo devido ao aumento da população, ao crescimento inflacionário, crescimento econômico e lançamento de novos produtos. Ocorre que o Brasil, apesar de não ser o mesmo país de 20 anos atrás, apresenta crescimento do produto interno bruto aquém do esperado e com a alavancagem imensa de dívidas. Devido a esse risco notável e por ser um país emergente, o sentido do câmbio do dólar frente ao real, por exemplo, é único, somente para cima. É claro que vai ter momentos que o dólar vai se desvalorizar e o real vai se valorizar, mas a tendência de países economicamente mais evoluídos, com políticas mais justas e claras para a população e com investimentos financeiros adequados, é a valorização da sua moeda frente aos demais. Voltando ao assunto do crescimento de empresas também no nosso país, é possível verificar que o PIB em valores correntes cresceu historicamente. Porém, isso ocorre também devido ao efeito da inflação da economia ao longo do tempo. Não necessariamente foi um crescimento extremamente saudável, mas claro que é um dos fatores que impacta também no crescimento das receitas das empresas. Por outro lado, se analisarmos o crescimento do PIB em termos percentuais trimestre após trimestre, fica nítida a volatilidade enorme da economia do Brasil. Até por isso, a nossa Bolsa de Valores é muito mais volátil que a Bolsa de Mercados desenvolvidos. E também por isso, atrai menos investidores para a renda variável, o que influencia na liquidez e, consequentemente, na precificação dos ativos do mercado. Olhando o PIB dos Estados Unidos em valores correntes, parece o gráfico bem similar ao do Brasil, não é? Porém, a diferença é que os valores são muito superiores nominalmente falando, chegando em trilhões de diferença. Fora que o grau de endividamento do Brasil para os Estados Unidos é muito superior, o que torna um país ainda mais arriscado. Ou seja, o crescimento dos Estados Unidos é muito acima do Brasil, o que por consequência acelera a economia do país e o crescimento das empresas. Nessa última etapa, a cotação e a distribuição de lucros das companhias também são afetados positivamente. Se compararmos a variação trimestral do PIB dos Estados Unidos em termos percentuais com a variação do Brasil, é nítido que há uma estabilidade maior nos Estados Unidos em vários anos e se situando em níveis positivos na maioria do tempo. Ou seja, essa maior volatilidade do crescimento do PIB trimestre após trimestre em nosso país acaba também por influenciar o crescimento das empresas e, em consequência, criando maior volatilidade na Bolsa de Valores. Um fator a ser mencionado sobre a evolução do PIB dos países é o crescimento de renda per capita dos cidadãos. A renda per capita, ou rendimento per capita, é um indicador que ajuda a medir o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região. Ela é obtida através da divisão da renda nacional pelo número de habitantes. Nesse sentido, é possível validar que o Brasil vem crescendo o PIB per capita historicamente, o que é um bom sinal. Até por isso, em vários momentos, há investimentos estrangeiros aqui e a nossa moeda, por incrível que pareça, é a mais estável da história do país, mesmo com toda a dificuldade financeira e política que enfrentamos. Por outro lado, se analisarmos o PIB per capita dos Estados Unidos, por exemplo, e nos debruçarmos sobre os valores reais que aparecem em cima de cada barrinha do gráfico, fica claro que o Brasil ainda está muito atrás de países desenvolvidos. Colocando na tela o PIB comparativo de países emergentes contra países desenvolvidos no ano de 2019, fica mais claro ainda o percurso que temos que caminhar para nos desenvolver.
Ou seja, todos esses fatores vão acarretar o crescimento das empresas na Bolsa de Valores, a valorização do capital investido e na volatilidade e risco inerente dessas operações. É claro que se você investir seus recursos no longo prazo em boas empresas também no Brasil, você tende a ter um retorno favorável. Isso ocorre por conta do crescimento econômico que é inevitável, seja por causa do aumento da população, seja por causa do aumento do consumo ou por conta da inflação. Porém, isso também decorre da relação risco-retorno existente em qualquer tipo de operação que envolve capital financeiro. Olhando para o principal índice da Bolsa de Valores no Brasil, exemplificado pelo ETF BOVA11, é nítido que a bolsa em média cresceu. O que as pessoas acabam por não levar em consideração é que você estará exposto a um mercado que tende a ser menos líquido, o que influencia na precificação adequada dos ativos. Um mercado extremamente mais volátil, o que prejudica a retirada de capital em cenários de extrema necessidade. A exposição é uma moeda muito mais fraca quando comparada a países desenvolvidos, que tendem a ser corroída ao longo do tempo, seja por conta do péssimo ambiente político e administrativo no país, seja por conta da alta da inflação ao longo do tempo. Pessoal, gostaria de lembrar também que agora nós temos as nossas análises em formato texto no blog, na descrição desse vídeo. E para quem não possui tempo, o formato do vídeo em podcast no Spotify. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram e WhatsApp na descrição desse vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista NPI e até o próximo vídeo.